Tem um outro ponto que vocês abordaram aqui antes, queria também que vocês trouxessem um pouquinho mais, começo contigo, que é sobre os avanços em relação à identificação. A parte de Uhum. exames, né, depois a gente vai para os tratamentos, mas assim, na parte de exames, porque agora tem grandes avanços, inclusive, para a identificação ali de uma predisposição para o Alzheimer. Então, o que é que mudou, nessa parte de diagnóstico? Muita coisa e talvez tenha mudado, eu tô falando dos últimos 10 anos para cá, né, acho que a nossa especialidade recebeu um boom muito grande desses últimos anos, e talvez porque desde quando a gente conversou a primeira vez sobre Alzheimer, 1906, quando o próprio Alzheimer cunha a doença, até o primeiro momento onde alguém fala: "Poxa, precisamos entender que existem critérios diagnósticos para isso", se passaram basicamente 80 anos. Então, em 1980 e oitenta e pouco é que a gente conversa os primeiros critérios diagnósticos. E o primeiro momento onde a gente conversa que a doença não é uma doença de sim e não, que eu viro e falo assim, não é que você, a doença ou você vai ter, ou ela não tem. Essa doença ela tá começando em você há um bom tempo já, ela tá vindo, são dos últimos 10 anos para cá. Então, realmente, o entendimento hoje nosso da doença, e acho que isso é extremamente importante, é que existem fases pré-clínicas dela. Existem momentos onde eu não tenho sintoma, mas a doença já está de alguma forma se instalando no meu cérebro. O reconhecimento disso antes, eu entendo que talvez fosse menos importante. Hoje, a gente precisa desse entendimento para reconhecer, inclusive, e mapear populações, entender quem são os pacientes que eu devo ter cuidado, porque hoje eu começo de um paciente onde ele tem uma percepção sobre algo, mas eu não enxergo nada, e a gente chama isso de um comprometimento cognitivo subjetivo. Eu parto para um momento onde eu estou vendo um déficit naquele paciente, então eu fui lá, fiz minhas testagens e estou enxergando que esse paciente tem um déficit, mas ele é completamente funcional. Isso é um comprometimento cognitivo leve, até o momento onde eu tenho a demência. Se eu consigo enxergar a doença no paciente lá atrás, nesses comprometimentos cognitivos anteriores à demência, eu consigo de alguma forma entender quem são os pacientes de risco. E por isso hoje talvez não seja mais a ideia de se ter só um diagnóstico clínico. O diagnóstico clínico, entenda, vai ser para sempre o mais importante e para nós isso é fundamental. No dia a dia o que nós vamos fazer sempre é entender o paciente, entender muito bem quais são, como que ele é, examiná-lo, tirar uma boa história. Isso faz parte de qualquer profissional de saúde que trabalhe obrigatoriamente com quadros demenciais. Mas hoje eu consigo enxergar uma doença biológica também. Eu consigo enxergar no cérebro do paciente perfis de doença de Alzheimer, por exemplo, sem que ele ainda tenha clínica para isso. E isso parte com o avanço do que nós chamamos de biomarcadores, por exemplo. Eu consigo enxergar as bases fisiopatológicas da doença de Alzheimer no cérebro de um paciente sem ter que abrir o cérebro, que é como durante muito tempo faziam, sem ter que abrir o cérebro e olhar lá dentro. Isso muda muita coisa pra gente se nós, de alguma forma, pensarmos que no futuro vão ter novos tratamentos que vão conseguir lidar com o paciente cada vez mais precoce. E a gente está vivendo um momento onde talvez isso chegue logo mais. Os próximos 20, 30 anos vão ser de mais mudanças ainda dentro da cognição e comportamento, porque vão chegar tratamentos cada vez mais precoces. Mas antes de eu falar de remédio, tratamento ou de prevenção, que é o que a gente tanto discutiu, eu tenho que saber identificar bem esses pacientes e talvez identificar grupos de que são aqueles que eu tenho que organizar cada vez melhor.